Prezados irmãos e amigos ouvintes da Palavra de Deus, hoje falarei sobre o Espírito Santo. Deus é, sempre foi e sempre será um só, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das pessoas do verdadeiro Deus, do único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. É o Deus eterno. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele está sendo desrespeitado nas igrejas. Infelizmente, principalmente nos falsos profetas, estão usando o nome do Espírito de Deus, do Espírito Santo, portanto, o nome de Deus, em vão. Estão até blasfemando no nome de Deus, com pessoas derrubando outras no chão, dizendo que é o Espírito Santo, pessoas recebendo espíritos estranhos, rodopiando, fazendo malabarismos e dizendo que é o Espírito Santo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus. Em Atos, no capítulo 5, versículos 1 a 11, nós encontramos a história de Ananias e Safira, que eram dois servos de Deus que prometeram não à igreja nem aos apóstolos, prometeram ao Espírito Santo que venderiam a propriedade e doaria o valor completo para a obra de Deus. E como o Espírito Santo de Deus habita nos servos de Deus, Pedro, o apóstolo, também tinha o Espírito Santo. E Pedro, no capítulo 5, versículos de 1 a 11, no versículo 3, disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim a Ananias: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo 4, no final do versículo 4, ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, mostrando que o Espírito Santo é Deus. Ele disse: para que mentisses ao Espírito Santo. E no versículo 4, ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele mentiu a Deus. Por quê? Porque ele mentiu ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das três pessoas de Deus. Então o Espírito Santo é Deus. E por causa disso, Ananias e Safira morreram, porque mentiram ao Espírito Santo. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito grave. É tão grave que em Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32, o Senhor Jesus diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ele disse: você pode até falar contra mim, blasfemar contra mim, eu perdoo, mas contra o Espírito Santo não tem perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro, no futuro, no eterno. Infelizmente, as pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo faz umas baboseiras que eles fazem. É blasfêmia. O Satanás é que faz isso, usando essas pessoas, para que as pessoas blasfemem contra o Espírito Santo. Usam os falsos profetas para ensinar as pessoas a blasfemarem contra o Espírito Santo, sabendo que não tem perdão. É a palavra de Deus que diz isso, né? E antes o Espírito Santo ficava sobre o servo de Deus. Aquelas pessoas que se convertiam a Deus, eles tinham o Espírito Santo sobre eles, não tinha habitação do Espírito Santo. Em Números, no capítulo 11, versículos 24 e 25, é um texto que mostra sobre isso, que o Espírito Santo estava sobre os servos de Deus. Simeão era um homem já velho, em idade, e aguardava a promessa de Deus, que seria o Filho de Deus, Jesus Cristo, né? Que ele cria nas profecias sobre a vinda do Senhor Jesus. E Simeão viveu na época que o Senhor Jesus nasceu. E Simeão pediu a Deus para que não morresse, Deus não permitisse que ele morresse antes que visse o Messias enviado, que é o Senhor Jesus. E Deus concedeu isso a ele. Em Lucas, no capítulo 2, versículos 25 a 35, conta essa história. E Simeão conseguiu ver o Senhor Jesus. E diz a Escritura, nesse texto, que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Mesmo sendo um homem justo e temente a Deus, um servo de Deus. Mesmo assim, ele não tinha habitação do Espírito Santo.
Por quê? Porque os servos de Deus tinham o Espírito Santo sobre ele? Porque o sangue do Senhor Jesus não havia sido derramado ainda. E o homem só é purificado dos pecados pelo sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz isso: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, seja Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Então, todos os pecados estão purificados pelo sangue de Jesus. Automaticamente, o homem pode ter a habitação do Espírito Santo em si, o homem que é convertido ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus tinha acabado de nascer há alguns dias e não havia ainda morrido na cruz derramado seu sangue. Então, aqueles servos de Deus tinham apenas o Espírito Santo sobre eles. Não tinham habitação do Espírito Santo, porque não estavam ainda purificados. Então, tanto que aquelas pessoas que morreram antes, né, eles iam para o paraíso, ficava num lugar chamado Hades, que ficava um grande abismo no meio, o inferno mais embaixo e o paraíso em cima, que foi levado esse paraíso para o terceiro céu. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso, porque levou aquele homem, aquele ladrão, para o paraíso e levou o paraíso para o terceiro céu, que nós já falamos em estudos anteriores sobre esse assunto, né? Então, João o Batista, ele foi o primeiro homem a batizar, um batismo cristão. E ele, o Batista, porque ele foi o único homem enviado por Deus a batizar. E ele disse quem era que batizava pelo Espírito Santo, no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, né? Não é pelo Espírito Santo, é com o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12, nós encontramos as palavras de João o Batista dizendo o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui não é o Espírito Santo, são duas coisas diferentes. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. O versículo 12 explica isso. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, que são os convertidos a Jesus Cristo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A palha não é o servo de Deus. A palha é aquela pessoa que nunca se converteu ao Senhor Jesus. Em Hebreus 9, 27 diz: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o Senhor Jesus imerge, ou seja, batiza. A palavra batizar significa imergir. Batiza com o Espírito Santo e com fogo do inferno. Então, com o Espírito Santo é quem é trigo, e com o fogo do inferno aquele que é palha, conforme o texto que nós lemos agora. Então, quem batiza com o Espírito Santo é somente o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, depois que ressuscitou, apareceu aos apóstolos e disse para eles, né, sua apóstolo ressurreição, em João capítulo 20, versículos 19 a 22, fala sobre isso, né? João capítulo 20, versículos 19 a 22. No versículo 22, ele disse aos apóstolos, né, recebei o Espírito Santo. Mas ele não havia já ressuscitado, não tinha derramado seu sangue na cruz? Sim, mas ainda não estava na hora de cumprir a promessa do Pai, como estava escrito em Joel capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo para batismo. Então, batismo no Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, mas não tinham ainda sido batizados, imersos no Espírito Santo. E nós vamos ver aqui em Atos, no capítulo 1, versículo 5, vamos agora para Atos, capítulo 1, versículo 5, o que diz a respeito disso, né? Então diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes: não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o poder do Espírito Santo não era para outra coisa senão testemunhar. Está aqui no versículo 8 de Atos capítulo 1. Não é? Ser-me-eis testemunhas ao se receber o poder do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2 aconteceu o derramamento do Espírito Santo quando aconteceu o batismo
no Espírito Santo. A partir dessa data, desse momento, todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, eles somos, né, no caso, batizados com o Espírito Santo, na hora que crê. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz isso: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Veja só, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, que é o único evangelho do Senhor Jesus Cristo, morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus. E está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, né? Fala sobre isso. Então, o evangelho da vossa salvação, tendo recebido, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, na hora que você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo, inspirado pelo próprio Espírito Santo, escreve o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não é selados até o dia que você pecar, não, até o dia da redenção. Agora há uma diferença entre o pessoa que é crente de verdade e o que é crente de mentira. O de verdade, ele não gosta de pecar e luta contra o pecado. O de mentira, ele gosta de pecar e diz: não, eu sou de Deus, eu estou pecando, eu vou ser perdoado porque eu sou de Deus. Não. Esse é o crente falso, né? O crente verdadeiro, ele, quando erra, ele sente uma grande dor e tristeza no seu coração, porque ele entristeceu o Espírito Santo. Está aqui, Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Até quando? Até o dia da redenção. Até a volta do Senhor Jesus, porque nós vamos ser arrebatados. Nunca perderemos o Espírito Santo, nunca perderemos a salvação, porque somos convertidos verdadeiros, lavados e purificados no sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não somos falsos cristãos, falsos crentes. Somos salvos pelo sangue, somente pelo sangue do Cordeiro de Deus, que é o único que tira o pecado do mundo. Ele tirou todos os meus pecados no momento que eu criei no Senhor Jesus como meu único Salvador e Senhor, de verdade. Então, dentro no meio do trigo há muito joio, então tem muita pessoa que é falso, né, crente? Então uma coisa Deus julgará, mas Deus sabe quem é quem, sabe se você é um convertido de verdade e se você não é. E se você é um convertido de verdade, se você pecar, se eu pecar, a gente entristece o Espírito Santo, né? E os frutos do Espírito Santo estão em Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante, que diz o seguinte: os frutos do Espírito Santo, né? Gálatas capítulo 5, versículos 22 em diante, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Como já lemos anteriormente, em Efésios capítulo 1, versículo 13, também tem o 14, que é bem contundente sobre esse assunto. Ele diz: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, no evangelho do Senhor Jesus, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Em Romanos capítulo 8, versículos 9 em diante, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Não é está mais sobre não, habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Está bem claro, né? Então receba o Senhor Jesus no seu coração como seu único Salvador, e você também terá a habitação do Espírito Santo em você, que é o penhor da nossa herança.